Salve pessoal, estamos aqui de novo para mais uma das nossas pílulas vermelhas, aqui no canal da Associação Nova Roma. E hoje nós estamos retornando com as resenhas, né? As pílulas já haviam voltado antes, mas eu ainda não havia voltado com as resenhas de sexta-feira, porque obviamente demanda um certo trabalho, né? Você é, reassistir ou simplesmente assistir pela primeira vez, né? Assistir ou reassistir e também pesquisar um pouco sobre determinado filme, determinada obra, o que quer que seja, obviamente demanda aí um certo tempo. E como nos 2 dias anteriores eu não gravei nenhuma pílula vermelha, porque eu estava bastante ocupado, decidi voltar hoje. E aí, como eu estou voltando sexta-feira, a gente volta aí com uma resenha. E hoje a nossa resenha é uma resenha que foi pedida mais de uma vez no canal antigo, que é a do filme Eyes Wide Shut, do Stanley Kubrick, né? Em português, se eu não me engano, ficou como De Olhos Bem Fechados, né? Acho que é De Olhos Bem Fechados. Traduziram de maneira literal, o que, na minha opinião, foi uma ótima decisão. A gente sabe que de vez em quando eles não traduzem de maneira literal, os títulos dos filmes ficam esquisitos, mas enfim, o De Olhos Bem Fechados, Eyes Wide Shut, do Stanley Kubrick, o último filme desse aí que certamente foi um dos maiores diretores do século XX. De fato, e aí começa a questão. Aí começa a questão. Porque olha só, aqui a análise que a gente vai fazer desse filme, Eyes Wide Shut, não tem como não se guiar pela conspirologia, né? É inevitável. A gente poderia aqui, existem análises interessantes sobre esse filme que se apoiam, por exemplo, na sociologia, né? Sociologia das elites. Isso é um tema muito interessante também. Eu já vi análises psicanalíticas, né? Envolvendo ali a pulsão de morte, o Eros e mais um monte de coisa. Isso também é interessante, na verdade. Mas assim, é inevitável, né? Até porque quase ninguém vai. Hoje em dia até tem gente que fala, mas em português também tem pouca gente que fala exatamente sobre essa dimensão conspiratorial, né? Do filme Eyes Wide Shut, que acaba retornando esse tema por causa de um podcast gringo. Talvez esses aí do Joe Rogan, talvez. É que eu não assisto, tá? Então eu não tenho certeza, não sei precisar. Mas em que levaram ali um cara que tinha informações sobre as partes do filme que foram cortadas pela Warner, né? Então, vamos lá, né? Porque às vezes tem muitas pessoas aí. Porque assim, o pessoal da minha idade é, a maioria deve ter visto esse filme, ainda que talvez depois, né? O pessoal mais interessado em cinema. Certamente o pessoal mais velho do que eu, né? O pessoal que nasceu, por exemplo, na primeira metade dos anos 80 ou no final dos anos 70. Esse pessoal certamente viu esse filme, só que o pessoal que nasceu nos últimos 20, 25, 30 anos muito provavelmente não assistiu esse filme, a não ser que tenha especificamente procurado vê-lo. Ouviu falar, gosta do Stanley Kubrick, né, por causa dos outros filmes dele, e especificamente foi atrás desse filme, né? A maioria não deve ter visto. Então vamos lá. Vamos começar pelo âmbito da vida real mesmo. Como eu falei pra vocês, esse foi o último filme do Stanley Kubrick. Stanley Kubrick que fez Laranja Mecânica, fez ali o 2001, né? Uma Odisseia no Espaço. Deixa eu ver se eu lembro aqui outros. Obviamente, né? O Iluminado, né? O Iluminado provavelmente é o filme mais famoso dele, talvez, né? Pelo menos é o que ficou mais. Um dos que ficou mais consagrados, até por causa do texto do Stephen King, né? Tem aquele clássico também do Full Metal Jacket, né?
o Nascido para Matar, né? Acho que é assim que ficou em português. Mas enfim, eu acho que esses aí são os filmes mais conhecidos do Stanley Kubrick, suficientes para consagrá-lo como um dos grandes nomes do cinema do século XX. E aí, como eu estava falando para vocês, o filme foi feito, ficou pronto, o filme foi feito, ficou pronto, ele foi exibido para executivos da Warner. O filme foi exibido para executivos da Warner. E ele morreu 6 dias depois de um ataque cardíaco na cama dele. 6 dias depois do filme ser exibido para os executivos da Warner, ele morre na sua cama. 666 dias antes do 1º de janeiro de 2001, que remete, né? Eu falei ali que o The Shining era o filme mais famoso dele, mas talvez o 2001 tenha sido o filme mais famoso dele, né? 2001 é um filme que merece uma análise também, mas uma análise mais filosófica, né? Aquele momento ali do lampejo, por assim dizer, como se fosse o raio do Logos, né? Que transforma macacos em homens, praticamente. É fenomenal, é bem interessante. Mas, enfim, acho que ele estava consagrado. Nessa época, ele estava consagrado por conta do 2001 e ele morre 666 dias antes do ano 2001, né? E aí o que é mais peculiar aí, porque eu mencionei aí o podcast do Joe Rogan, em que foi lá um cara que comentou sobre isso. O que é mais peculiar aí é que nesse período, nesse espaço aí entre a exibição completa do filme, a única exibição completa do filme na história, a morte e o eventual lançamento do filme, decidiram cortar um pedaço do filme. Decidiram cortar uma parte significativa do filme, né? Se eu não me engano, 15 minutos ou 20 minutos. Eu realmente não me recordo aqui, né? Mas é alguma coisa por aí. É alguma coisa por aí. Agora é o seguinte. Não existe, né? Fala-se aí numa versão sem cortes, mas isso não existe. Porque a gente teria que estar falando em 3 versões. Porque existe a versão do Stanley Kubrick, que ele exibiu para os executivos da Warner. Aí existe a versão sem cortes, que é a versão com corte. E aí existe a versão de cinema, que é a versão que foi eventualmente, com mais cortes ainda, liberada para o cinema. Então, assim, a versão original do filme é Lost Media, tá perdida, não existe mais, tá? E em alguma medida aqui na Pílula Vermelha a gente pode talvez até especular em relação ao que foi cortado, o que foi cortado desse filme, né? Seria interessante ver o que foi cortado desse filme. A gente pode, de fato, fazer algumas deduções com base em alguns comentários que a gente vai fazer aqui. Então, assim, eu acho que isso por si só já desperta interesse em relação a esse filme, né? Eu recomendo, talvez possa ser interessante para o pessoal, depois de ver aqui esse vídeo, assistir o filme, talvez tenha na Netflix,
certamente tem no Piratex, né? Todo mundo aí, certamente todo mundo aí assina, né, o PCC TV, né? Praticamente todo mundo, né? Provavelmente assina o PCC TV, essas TVs piratas aí, que certamente tem algum vínculo com o crime organizado, tá, pessoal? Não sejam inocentes. E nessas TVs piratas tem aí, né, o, o de olhos bem fechados. Então vocês vejam aqui o vídeo. Hoje é sexta-feira, né? Ou então tem um final de semana aí. Vejam o vídeo. Aí depois voltem para ver o vídeo aqui, para fazer as comparações, para ver o que que bate, se bate, né? Se talvez vocês notaram alguma coisa que eu não notei, aí vocês podem comentar aqui. Isso também seria bastante interessante, né? Porque eu vou rever o filme também. Mas enfim, esses detalhes, pessoal, um filme que é Lost Media, pelo menos o original. O autor do filme morreu 6 dias depois e morreu numa data ali que estabelece uma simbologia numérica peculiar em relação a uma outra data simbólica. E aí entra o tema do filme. Porque o tema do filme, ou melhor, um dos aspectos principais do filme é sociedades secretas ah, frequentadas por membros da elite social, né? Esse é claro que quando a gente fala o tema do filme, existem vários temas. A gente poderia abordar aí, enquanto tema, o relacionamento homem e mulher, que é, de fato, um elemento central nesse filme. Existe, como eu falei, existem análises sociológicas que destacam o poder das elites sociais, né, a distância entre os mais ricos e a ralé, os mais pobres, né, o lumpen, por exemplo. Existem análises, isso é em alguma medida um tema do filme, né, mas em alguma medida também a questão das sociedades secretas é um tema do filme. E aí a gente tem que levar em consideração o seguinte: o Kubrick, ele era um cineasta obcecado pelos detalhes, ele era ultra detalhista. Nos filmes dele, nada tá ali por acaso. Nada acontece por simplesmente acontecer. Ah, vai que cola, é o que tem, vai que dá. Não. Tudo é estabelecido. No que concerne personagens, no que concerne roupas, no que concerne cenários, ambientes, palavras-chave, né? Tudo é extremamente, tipo, cenas, né, movimentos das cenas, tudo, nada ali é por acaso. Tudo foi decidido para que acontecesse enquanto tal, né? Tudo foi decidido para que acontecesse enquanto tal. Então, isso também é algo que chama muito atenção, porque isso garante que esse elemento aí da sociedade secreta não seja mera distração, não seja um mero subtexto, não seja meramente aí uma ambientação ou algo para gerar aí uma atmosfera, né, uma vibe ou coisa do tipo. Não. Mesmo que haja aí uma rede, né, entremeada aí de temas conexos, né, o eros entre o homem e a mulher, a questão social, né, das hierarquias sociais, o capitalismo, a decadência das elites, né, e uma série de outros temas interessantes, a prostituição, né, o submundo e por aí vai. A sociedade também é um tema. Também tá ali, não tá por acaso, não é vibe, não é atmosfera, não é casual e por aí vai, né? E aproveitando que a gente está abordando esse filme, por assim dizer, de fora para dentro, né? A gente ainda não o tomou de assalto, a gente está falando de detalhes que circundam o filme antes de efetivamente tocar no filme em si. Tem um outro detalhe que é extremamente interessante, que também diz respeito à ambientação, né? Bem, o pessoal sabe ou não, mas enfim, eu tô falando de sociedades secretas aqui, tem cenas de rituais, né? Incluindo aí ritos orgiásticos, tá?
E essas cenas, elas são, todas elas, filmadas, né? As cenas ali do clímax do filme são filmadas nas Mintmore Towers, em Somerset, na Inglaterra. Só que, esse lugar, essa mansão, ela foi construída no século XIX. Ela foi construída no século XIX para a família Rothschild, né? Aquela mansão, talvez até hoje, pertença à família Rothschild. A mansão construída por e para a família Rothschild. O que é uma informação importante pelo seguinte: nos anos 70, não na mesma mansão, me parece que não na mesma mansão, mas em outro lugar, porque eu acho que isso aí foi o ramo francês da família Rothschild. Existem imagens muito famosas na internet de uma festa da família Rothschild, um baile de máscaras, né? Em que você tem uma pessoa com uma máscara de cervo, outro com uma máscara de duas caras, e vários outros tipos de máscaras, né? Vários outros tipos de máscaras, numa festa organizada pelos barões de Rothschild, pelo menos pelo ramo francês da família Rothschild. Máscaras que se assemelham muito às máscaras usadas nas cenas da Sociedade Secreta no filme do Stanley Kubrick, né? Porque, para quem não sabe, para quem não viu ainda, essas cenas aí da Sociedade Secreta, elas sempre contêm pessoas mascaradas. No clímax, né? Os membros da seita, os membros da Sociedade Secreta, estão sempre mascarados à moda veneziana, apelando ali, né, a personagens da comédia dell'arte, né, mas, enfim, máscaras em geral mesmo, máscaras num estilo veneziano, mesmo que não, em alguns casos não sejam máscaras clássicas, né, do carnaval veneziano, mas elas remetem ali aos bailes de máscara de origem veneziana, que na verdade foram se tornando cada vez mais frequentes na elite europeia e na elite ocidental de um modo geral, e também nas sociedades secretas, como os clubes do inferno, que eram ali clubes de cavalheiros do Reino Unido, clubes de cavalheiros britânicos, em que se engajava em atos de imoralidade e de blasfêmia, né? Como uma espécie ali de catarse satânica de questionamento da ordem hegemônica, né? Da ordem moral, da ordem religiosa, da ordem cultural e por aí vai. Então a família Rothschild realizava esses bailes de máscara, tem fotos de pelo menos um desses bailes de máscara. Isso novamente, não é casual, porque como eu falei, no Stanley Kubrick nada é casual. Nada é casual, saca? Então, ao fazer um baile de máscara de uma sociedade secreta, o fato de que se escolheu uma das mansões Rothschild para sediar essa parte específica do filme é uma referência a essas festas da família Rothschild. Em alguma medida, é praticamente uma acusação. Em alguma medida, é praticamente uma acusação. Ok? Bem, aí antes de entrar no filme, no filme enquanto tal, né, na simbologia do filme, em alguns detalhes do filme, coisas que acontecem no filme, eu já vou dar a minha impressão em relação ao próprio Stanley Kubrick no seguinte sentido. O filme deixa claro, né? O filme não é explícito em relação a quem são as pessoas dessa sociedade secreta, excetuando um dos membros, que é que é o Victor Ziegler, né?
Agora eu não lembro qual que era a profissão dele. Porque o protagonista, o Dr. Bill, que é o Tom Cruise, Dr. Bill é uma referência a Dollar Bill, né? A nota de dólar. Porque ele é um cara materialista que acha que tudo pode ser resolvido jogando dinheiro por aí. Eu não lembro o que o Victor Ziegler faz. Eu não sei se ele é um médico ainda mais. Não, acho que não é um médico, não. Porque ele recorre ao Dr. Bill para algumas coisas. Mas enfim, é um empresário, talvez. Né? Mas tirando o Victor Ziegler, a gente não sabe exatamente quem são os outros membros da seita. A gente não sabe quem eles são. Mas existem vários indícios que remetem à possibilidade de que pelo menos parte dos frequentadores ali pertencem, por exemplo, à elite cultural, né? Ao mundo do cinema e ao mundo da moda. Tem uma referência específica ali que parece uma sinalização do Kubrick apontando aí para o mundo do cinema, né? Na verdade, é isso que eu tô falando, apontando para o mundo da moda, né? Eu vou mencionar isso durante aqui a análise. Né? Então, a gente não sabe exatamente quem são, mas existem essas referências. Isso me faz crer que o próprio Stanley Kubrick foi parte dessa, ou de alguma sociedade secreta, de algum clube elitista, né? Ou frequentou esses espaços de alguma maneira sem ser membro, como convidado ou coisa do tipo, tá? E por isso ele tinha acesso a certas informações. E talvez essas informações apareçam de maneira cifrada ou aberta, né? Aberta não seria, mas de maneira cifrada ou semi-cifrada no filme, ok? Minha tese é essa. De antemão, minha tese é de que o Stanley Kubrick foi membro de uma dessas sociedades secretas, de um desses clubes, ou frequentou espaços deles, frequentou festas deles, meio que como parte aí de um círculo interno, né? E tal como no filme, um cara que é o Dr. Bill, né, o protagonista, sem ser membro, mas frequentando espaços da seita, acaba tropeçando e descobrindo coisas, né? Isso pode ter acontecido com o Stanley Kubrick. Talvez ele não fosse membro desses clubes, dessas sociedades secretas, mas enquanto pessoa famosa, né? Talvez ele fosse convidado para esses espaços, e ali às vezes o cara tá procurando o banheiro, o cara abre a porta que não. O cara tá procurando o banheiro, né? E aí abre a porta errada e encontra ali uma estátua gigante de Baphomet, né? Ou coisa do tipo, né? Então, assim, algo do tipo pode ter acontecido ali com o Stanley Kubrick. O cara foi procurar, o cara tava com dor de barriga, o cara tava precisando mijar. Caralho, cadê o banheiro? Cadê o banheiro? O cara abre ali a porta e tem ali uns malucos flutuando, tem alguém sacrificando uma pessoa, né? Tem ali uma orgia satânica no colo do Baphomet, né? Enfim, não sei, alguma coisa do tipo, também é possível, né? A minha tese é essa aí. Ou o Stanley Kubrick foi membro e decidiu expor, porque a realidade é que em muitas sociedades secretas em que acontecem coisas estranhas, tu não sabe, né, no que tu tá se metendo realmente nos graus mais baixos, né? É só quando tu vai subindo que tu começa, ih, tem alguma coisa estranha aí, tem alguma coisa esquisita aí. Na OTO, por exemplo, é mais ou menos assim, né? Bem que hoje em dia todo mundo já sabe tudo que acontece na OTO, mas até anos atrás, o pessoal não sabia exatamente tudo que acontecia ali na OTO. Não é nada nem que chega nem perto aí do, do coisa desse filme, né? Mas, enfim, OTO, pra quem não sabe, é a ordem fundada pelo Crowley, né? A Ordo Templi Orientis, cuja doutrina é baseada no Telema, né? São os telemitas e por aí vai. Mas, enfim. Agora vamos ao filme. O filme, eu não vou narrar o filme, o enredo do filme ou coisa do tipo, apenas os pontos principais do filme, alguns simbolismos, algumas coisas estranhas que acontecem no filme que chamam a atenção. Bem, o centro do filme, obviamente, é um casal, que é ali
representado pelo Tom Cruise e pela Nicole Kidman. Um casal de classe média alta, eles não são elite enquanto tal, no mesmo nível que outros personagens do filme, mas eles representam ali uma classe média alta norte-americana, ocidental, né? Tal como o nome do cara remete ao dólar, né? O nome da esposa do Dr. Bill é Alice. E existem várias coisas no filme que indicam que esse Alice é uma referência à Alice da obra do Lewis Carroll, né? A Alice Through the Looking Glass, a Alice no País das Maravilhas, né? Existem várias coisas que remetem a isso. E o caso da esposa do protagonista é um dos mistérios do filme. E eu tenho também a minha tese em relação a isso, tá? Mas, por exemplo, um dos pôsteres tem ela beijando o Tom Cruise, mas ela tá olhando para um espelho, né? Que tá na direção aqui do nossa, né? Primeira cena dela no filme, se eu não me engano, é ela olhando para um espelho. Então existe uma referência aí ao espelho, né? Que em inglês é uma das traduções, além do mirror, é looking glass, tá? Que remete à Alice, da Alice do País das Maravilhas. A Alice que, entediada com uma vida normal, uma vida comum, uma vida pacata, monótona, né? Toda regrada e por aí vai, atravessa ali um túnel, um espelho, um espaço, né? Um buraco de minhoca e vai parar numa outra realidade. Em uma... No caso aí da obra do Lewis Carroll, é uma viagem de ácido, basicamente, né? Ela vai parar ali num universo um tanto quanto peculiar, tá? Então, assim, existem fortes indícios de que a Alice, né, da Nicole Kidman, é uma referência à Alice, da Alice no País das Maravilhas, né? E no sentido de que é alguém, uma mulher entediada em relação à vida pacata, burguesa, etc. E que ela vai atravessar esse portal, esse túnel, esse buraco de minhoca, para ir parar em um outro lugar, em uma outra realidade, ou que ela já fez isso. Ou que ela faz isso durante o filme sem que a gente veja. Porque o filme do Kubrick tem aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê. E que talvez a gente possa deduzir a partir de determinadas migalhas de informação. Tá? Então isso aí também é um aspecto importante. Esse caso aí da protagonista. E aí eles têm um relacionamento que é um relacionamento meio bosta, né? Tem uma certa tensão entre eles, uma certa frieza entre eles. Eles fingem muito bem em público, mas entre eles existe uma certa distância, um certo distanciamento, que é também tematizado no filme, né? Eles logo vão para uma festa, uma dessas festas elitistas, mas não aquela na qual acontece um ritual. Porém, a impressão que se tem é de que todo mundo na festa, ou praticamente todo mundo, é um insider ou um golem, uma ferramenta, um robô, um Patsy, né? Alguém programado. E aí nessa festa acontecem algumas coisas interessantes. Uma delas é o seguinte: a Alice é abordada por um cara cujo nome, o cara tem um nome húngaro, um nome Sandor alguma coisa. E Sandor é um dos nomes do LaVey, o fundador da Igreja de Satã, Anton Sandor LaVey. Ela é abordada por um cara chamado Sandor, né? Que pergunta a ela sobre uma obra do Ovídio, né? A arte do amor, a arte do amor. E parece que o cara tá tentando hipnotizá-la. Existe a impressão no filme de que ele tá tentando hipnotizá-la,
de que o cara entende de hipnose, de programação neurolinguística, de lavagem cerebral, de engenharia social, e o cara tenta hipnotizar ela. Será que é o único momento em que isso acontece? Será que isso é mostrado para que a gente intua que falhou naquela hora, não foi possível, mas isso acontece com ela em algum outro momento não mostrado, né? Isso aí fica em aberto, vocês vão entender por que eu tô mencionando exatamente essa situação. Mas um cara que tem o mesmo nome do pai do satanismo contemporâneo tenta hipnotizar a Alice, né, desse filme. Enquanto isso está acontecendo, o protagonista, o Tom Cruise, ele é abordado. Ah, sim, essa festa é na casa do tal Ziegler, Victor Ziegler, né? O Tom Cruise é abordado por duas moças. E eu acho que ele pergunta pra ela onde elas estão indo. E elas respondem, tipo, pro outro lado do arco-íris. Tipo, what the fuck, saca? Tipo, do que elas estão falando? Estão cheiradas, porra. Tomaram um chá de cogumelo, caralho. Tá entendendo? Fumaram pedra. E ninguém explica. O cara, tipo, ah, tá, vocês estão indo pro outro lado do arco-íris. Beleza, tudo bem. Foda-se. Não é explorado. Mas isso não é explorado, mas a gente pode deduzir qual que é do arco-íris nesse negócio. Pelo seguinte. Existe uma loja no filme chamada Rainbow, arco-íris. E essa é a loja que vende as roupas para o baile de máscaras, o baile especial que acontece mais ali pro clímax do filme. Todo mundo compra, aparentemente, a roupa pro baile de máscaras ali na loja Rainbow. Então, obviamente, é uma loja conectada aí com esse esquema, com a sociedade secreta ou coisa do tipo. Em alguma medida eu tenho a impressão de que do outro lado do arco-íris, ou na outra ponta do arco-íris, representa aí exatamente a realidade ritualística, o mundo ritual constituído pelos membros da sociedade. Então, quando elas falam que elas estão indo para outra ponta do arco-íris, apesar de não ser mostrado, talvez naquela festa também, naquela casa, naquela mansão, estivesse ali acontecendo algum ritual também. Ou depois da festa elas estavam indo para algum outro lugar ligado à sociedade secreta. Só que elas não são membros plenos, por assim dizer. Elas representam uma espécie de casta inferior. A maioria das mulheres dessa festa e que aparecem no filme, com exceção, por exemplo, da esposa do Sr. Ziegler, né, e algumas outras mulheres, mas a maioria das mulheres são prostitutas, modelos e atrizes que aparecem sempre drogadas ou alcoolizadas no filme, ou de algum modo grogues, zonzas, tá? O que passa a impressão de que todas elas estão programadas. E a gente acabou de ver, numa das cenas anteriores, que alguém tentou fazer uma lavagem cerebral ali na hora com a esposa do Tom Cruise, com a Nicole Kidman. Todas as mulheres que estão ali, e a maioria das mulheres que aparecem no filme com alguma conexão com a seita, com as festas e por aí vai, elas estão programadas, né, em algo aí que remete ao MK Ultra, por exemplo. Não que isso tenha a ver com o programa oficial MK Ultra, mas não sejamos ingênuos. O MK Ultra é um programa de lavagem cerebral que aconteceu nos Estados Unidos. Certamente, tal como havia esse programa oficial, experimentos envolvendo, ou a mesma prática, sem ser experimental, sem ser científica, sem ser laboratorial, né, de lavagem cerebral, programação neurolinguística, hipnose, etc, etc. Até porque o mesmerismo tem uma conexão profunda com as sociedades secretas ocidentais, as sociedades denunciadas pelo René Guénon, inclusive,
né? Porque o mesmerismo é ali uma ciência baixa, por assim dizer, né? Que não tem nada de espiritual, que é profana, por mais que seja paranormal, é profana, tá? Então, assim, todas as mulheres ali foram reprogramadas, todas elas são robôs, autômatos, golems, petsies, né? Que existem ali para servir aos senhores do rito, aos irmãos, né? Aos membros plenos da Irmandade, como objetos sexuais e sabe-se lá mais o que, ok? Então, isso aparece de maneira bem clara. Agora, eu falei sobre essa questão do arco-íris, e uma coisa que é interessante é que existe uma certa dualidade estética no filme. Qual dualidade estética? Quase todos os ambientes têm luzes de Natal, porque é período de Natal. Então tem árvores de Natal, luzes de Natal brilhando nas tonalidades do arco-íris, né? Tal como a maioria aí das luzes de Natal. Quase todas. Quase todas. Exceto os lugares ligados ao rito. Lugares ligados aos rituais. Que é como se fosse o outro lado do arco-íris. Né? Aqui no mundo real, normal, nas lojas, né? Na própria mansão do Dr. Ziegler, do Sr. Ziegler, você tem ali na entrada luzes, né, de Natal, etc, etc. Mas nos lugares ritualísticos, não. E bem, você também encontra muita simbologia, como pentagramas ao longo do filme, etc, etc. E a estrela de Star, né? A estrela de Vênus, a estrela de 8 pontas, o culto de Star, tal como o culto de Vênus, comporta a prostituição sagrada, e talvez isso esteja aí exatamente para remeter também à magia sexual praticada pelos membros da sociedade secreta. Ainda que, evidentemente, os caras ali não são tradicionalistas, né, como era o culto romano de Vênus, etc, etc, etc. Né, mas a gente sabe que as sociedades secretas ocidentais elas se apropriam de símbolos tradicionais para os seus próprios fins. Né? A coruja, por exemplo, que é um símbolo de Minerva e que vira ali, é apropriado como um símbolo da Bohemian Grove. Né? É óbvio que não existe nada de errado em si com o símbolo da coruja, e é óbvio que a deusa Minerva não tem absolutamente nada a ver com esses tipos de ritos, né? Com sociedades secretas desse tipo, né? Que controlam o mundo, que fazem orgias, que praticam assassinatos, que promovem a degeneração cultural e moral, etc, etc. Mas as sociedades secretas ocidentais elas se apropriam dos símbolos sagrados. Né? Então, o símbolo de Vênus aparece, Vênus, a deusa do amor, aparece várias vezes nesse filme. Procurem estrelas de 8 pontas, que estrelas de 8 pontas aparecem inúmeras vezes nesse filme. Tá? Então, isso também é um ponto interessante de se investigar. Bem, nessa festa inicial, acontece ali uma moça passa mal. Né? Uma dessas moças aí, prostitutas barra modelo barra atriz, ela passa mal, o doutor ali é chamado para cuidar dela e por aí vai. Se eu não me engano, essa mulher é a mesma que aparece depois, num outro contexto. Ela aparece depois num outro contexto. Mas enfim, a relação do Dr. Bill com a Alice, com a esposa dele, chega num ponto ali em que ela fala pra ele que isso já depois da festa, né, já em outro contexto. Ela fala pra ele que pensou em traí-lo com fulano de tal há um ano atrás, não sei o quê, né? E aí o cara diz que ama ela, não sei o quê, que enfim, não se importa, que pode
superar isso, etc, etc. E aí ela basicamente dá um puta fora nele, né? Ela meio que... É estranho, é peculiar, porque ela meio que trata ele com uma frieza ainda maior, né? O que já, em alguma medida, nos faz questionar: será que a lavagem cerebral nela funcionou ou não funcionou? Falhou mesmo? Ou coisa do tipo. Depois disso, o cara sai como um bêbado, né? Caminhando pelas ruas de Nova York, quase como em transe, por assim dizer, buscando algo que não sabemos o que é, buscando uma experiência, alguma coisa, né? Ele quase seduz uma mulher, enfim, ele vai saindo por aí meio adoidado. Ele vai para um bar de jazz e lá o músico, que eu não lembro se eles se conheciam ou não já, mas lá um músico fala para ele sobre uma festa na qual ele para a qual ele é convidado a tocar piano, né? E nessa festa ele toca de olhos vendados, porque não se pode saber quem é parte da festa, né? Porque seriam pessoas muito importantes. E ali o cara promete incluí-lo, né, na próxima festa, na próxima vez que isso rolar, né? Ele vai atrás de roupa naquela tal loja Rainbow, né? Uma roupa lá nessa loja. E ele vai pra festa, né? Eventualmente ele vai para essa festa aí, em que o pianista toca. E é nessa festa que acontece aí o clímax. Ele chega lá, todo mundo tá com essas máscaras venezianas também. Todo mundo tá com essas máscaras venezianas. E no saguão, né, no hall principal da mansão em que isso está acontecendo, acontece ali a cena principal, por assim dizer. A cena principal, por assim dizer. Que tem ali um cara de vermelho, num trono, que seria o sumo sacerdote. No trono tem ali uma águia bicéfala com uma coroa, que é um símbolo maçônico do grau 33. Né? É um símbolo maçônico do grau 33. Mas descobrem que o Tom Cruise está ali. Descobrem que o Tom Cruise está ali. Descobrem que ele está ali. Desmascaram ele. Mas quando desmascaram ele, aquela prostituta que ele salvou, que passou mal na festa anterior, ela se apresenta, por assim dizer, e ela diz que quer redimi-lo. E aí o sumo sacerdote pergunta: você tem certeza? Você sabe o que isso significa, né? E aí, enfim, ele é expulso, obviamente. E no jornal sai que a mulher em questão morreu de overdose. Foi encontrada morta num hotel. E aí tem um easter egg interessante, que é uma dessas mensagens secretas colocadas ali pelo Stanley Kubrick. O Tom Cruise lê a matéria de jornal e na matéria de jornal diz que ela havia sido namorada de um designer da moda chamado Luca Visconti, alguma coisa do tipo, enfim, um nome italiano. E se você vai nos créditos, o, o sumo sacerdote é interpretado por um assistente de produção com exatamente aquele nome. Ou seja, existe ali a implicação de que a moça que morreu havia sido no passado namorada do tal sumo sacerdote. Ok? Isso aí é uma dessas mensagens secretas aí incluídas pelo Stanley Kubrick nesse filme. Então isso acontece. E aí depois disso, em tese, o filme está resolvido. Mas é aí que acontecem uma série de coisas perturbadoras, né? Que aí eu vou passar muito rapidamente porque já tá dando aqui
a minha hora. Que é o seguinte. Uma delas é o seguinte. Quando o cara volta pra casa depois, no dia seguinte, sei lá, encontra uma máscara veneziana na cama, do lado da esposa. A esposa esteve na festa, ela passou a frequentar esses lugares, ela foi cooptada, ela foi recrutada, fizeram lavagem cerebral nela, ou isso é uma ameaça de morte, fica aí subentendido. A minha tese é de que a esposa dele sofreu lavagem cerebral, foi cooptada, ela atravessou o espelho, ela atravessou o túnel, ela foi parar do outro lado. Mesmo que ela não lembre, talvez. Talvez ela não lembre. Porque, como eu falei, isso envolve lavagem cerebral. Envolve programação neurolinguística. O que remete muito ao que acontecia, e aconteceu por anos, na Ilha Epstein. Né? Isso é um ponto. Outro ponto que é imensamente perturbador é que quando o cara volta a tal loja Rainbow, eu acho que para devolver a roupa, a fantasia, ele conhece lá o dono da loja, e o dono da loja oferece ao Tom Cruise a filha menor de idade. Tá entendendo? O dono da loja, oferece a filha. Talvez não seja a filha. Talvez seja uma guria que sofreu lavagem cerebral, sequestrada, traficada, né? E que é tratada ficticiamente como filha, mas na verdade é uma moça abusada, né? E trocada de mãos, e traficada, né? E vendida. Certo? Isso acontece. Né? Uma das últimas cenas do filme. E uma outra cena, que é extremamente simbólica e também extremamente perturbadora, que é a seguinte. A Nicole Kidman e o Tom Cruise estão numa loja de brinquedos. Loja de brinquedos que tem um tigre, um brinquedo ali, que é um brinquedo idêntico ao que aparece na casa de uma prostituta que morre, uma outra prostituta que morre com vínculos, com a seita também. Na mesma loja tem dois caras que estavam na festa do Ziegler, a primeira festa, dois coroas que estavam lá. Os dois coroas saem da loja, a filha deles pequena, Helena, de 6 anos de idade, 7 anos de idade, segue os coroas, vai junto com eles embora, e o Tom Cruise e a Nicole Kidman nem percebem. A criança nunca mais aparece no filme. Eles venderam a criança, tem um subtexto aí, tem algo estranho aí, que é meio difícil decifrar. Entendem? Mas que remete, uma vez mais, ao tráfico de crianças, à prostituição e a esse tipo de coisa. Ok? Enfim, tem muita coisa sinistra nesse filme. Eu vou deixar como tá, porque a gente não tem uma solução. Mas a minha impressão em relação a esse filme é: o Stanley Kubrick colocou ali, cifrado, algo que nós não conseguimos identificar, mas que talvez pessoas importantes tenham entendido e chegado à conclusão. Esse cara tem que morrer e a gente tem que cortar esse filme. Eu tenho essa impressão, né, de que é isso que acontece nesse filme, é isso que está por trás do mistério desse filme. Porque existem coisas cifradas ali que talvez as pessoas que morreram no filme, a prostituta, né, alguma conexão pessoal com alguém, algum nome, né, algum evento que acontece, algum lugar, que alguém vê, porra, isso é sobre mim, isso é sobre o meu pessoal, eu sei o que está acontecendo aí, isso não pode passar. E aí acontece o que aconteceu. Então essa é a pílula vermelha de hoje. Tem que ir embora, vocês ficam aí com essas informações para vocês terem pesadelo, assistam o filme, por aí vai. E é isso, até a próxima.